Salve galera, tudo bem? Continuando o nosso projeto UERJ. Hoje continuo falando sobre gota d'água. Hoje vou falar sobre a divisão da história, a organização da peça teatral. Vem comigo, vem com a gota d'água. Galera, nossas aulas até agora eu contextualizei historicamente, falei sobre a tragédia em si. Agora, hoje eu quero falar da organização da peça. A peça Gota d'Água é organizada em dois atos. Quando é organizada em 2 atos, é muito importante que você, ao começar a ler o livro, não ignore a introdução feita por Paulo Pontes e Chico Buarque, contextualizando historicamente a construção da história, o que está por trás, as entrelinhas, o que está sendo discutido ali. Eles não têm uma referência do Valdo Viana Filho, Vianinha, grande dramaturgo que infelizmente não é estudado na escola ou que não tem um certo valor por parte até mesmo dos vestibulares. Um homem revolucionário do teatro carioca, do teatro brasileiro. Vianinha inspirou e eles construíram a história. Ao colocar no subúrbio do Rio a história que seria de uma tragédia grega. Ao construir a história, a gente tem que entender que no primeiro ato você não terá a presença imediata de Jazão nem de Joana. Ambos apenas vão aparecer na fala dos outros, na fala dos personagens. E aí é muito interessante você perceber a divisão, né? O bloco das mulheres e o bloco dos homens. De um lado, você tem ali o quê? As mulheres que demonstram uma preocupação com aquilo que seria a loucura anunciada de Joana, que está meio que fora de si, por ter justamente o quê? Por ter sido abandonada por Jazão. O diálogo das mulheres encaminha um perfil da Joana. Você tem ali a notícia de que a Joana é uma mulher forte, determinada, mãe, que cuida dos filhos e que está desnorteada diante da situação que ela está vivendo. Então você tem esse bloco e a fala das personagens é muito importante que você vá reparando como que elas vão construindo o perfil social, humano de Joana. Por outro lado, eu tenho o bloco dos homens, que se reúnem no bar do Galego e que vão falar sobre Jazão, garoto novo, talentoso, que gravou um samba de sucesso, que alcançou a fama e que automaticamente a fama leva a riqueza e que faz fazer com que eles tenham um olhar masculino sobre o papel de Jazão. Então essa construção desses 2 lados aqui é muito importante para você construir um perfil até você conhecer as personagens. E aí você vai conhecer o personagem Jazão. Jazão, ele aparece com a alma que não quer mais, ela tem medo de Joana. E a alma, ela quer que o Jazão se afaste, corte. E ela se refere a Joana com certo desprezo, com uma certa raiva. E o Jazão não aceita isso. E aí, quando o Creonte aparece em cena, o grande Creonte, é muito importante você entender o perfil dele, o poder. Ele se sente o poderoso, o onipresente. Ele sabe de tudo que acontece na comunidade, naquele prédio que ele, no caso, aluga, que ele vendeu para as pessoas. E é aí que está a grande questão, a crítica que ali você tem, essa coisa da exploração do homem, a exploração do ser humano. Por isso que eu botei aqui, né, sobre esse roteirinho, de o que você tem que observar. Creonte, ele é aquele cara que vendeu o imóvel, as pessoas já passaram anos pagando e os valores vão só crescendo, subindo e as pessoas mais pobres vão ficando mais oprimidas, vão atrasando a prestação e é isso que eles vão colocando, quer dizer, como que o banco, como que o dono do imóvel, como que as pessoas que são donas, proprietárias de algo, elas exploram essas pessoas mais oprimidas, essas pessoas mais pobres. E como essas pessoas mais pobres, elas não entendem como que elas podem se organizar e se colocar contra isso. E Creonte sabe do poder dele, sabe o poder que ele exerce ali. E ele tem que passar aí simbolicamente a cadeira. E aí ele vai ter um diálogo muito interessante sobre a questão da cadeira. O sentar na cadeira, o modo de sentar na cadeira. Ele vai explicar para Jazão como que aquela cadeira ela é uma representação de um trono, é uma representação de poder. Você, para sentar no trono, você tem que saber como sentar, você tem que saber como agir, você tem que saber como proceder. E aí você vê que é uma percepção que esse poder passa por uma desumanização, passa por um caráter amoral. Ou seja, eu não posso ter pena, eu não posso ter piedade, eu não posso ficar preocupado com aquilo que está acontecendo com as pessoas. Eu não tenho poder, eu não tenho essa preocupação. E aí,
Esse casamento de Jazão com Alma, Creonte, ele deixa bem claro que Jazão não é o homem que ele queria para a filha. Ele queria um político, ele queria alguém que fosse, de repente, médico, advogado, mas não compositor. Mas aí ele vê com outros olhos o Jazão, porque ele vê que o Jazão se coloca como aquele que pode chegar até a comunidade para poder negociar, para poder amansar o povo, amansar a galera dele. Principalmente quando Creonte diz que o Egeu está organizando os moradores para não pagarem ou para chegar até Creonte, dizendo que eles não vão pagar as prestações porque estão com as prestações atrasadas, porque eles não têm recursos para poder pagar. E Jazão se coloca como uma ponte para poder chegar e falar com as pessoas, para que possa aí justamente manipular, para poder chegar e evitar que o Creonte haja de uma forma arbitrária. E aí, nesse primeiro ato, você vai conhecer um Jazão que se mostra político, ao falar que o Creonte ele pode fazer benefícios e que pode tomar ações para poder justamente seduzir, agradar no primeiro momento, para depois oprimir e tirar vantagens. Veja bem, é uma coisa que, se você parar para olhar para a nossa realidade, está aí, políticos fazendo ações que agradam, mas que na verdade vão oprimir e que vão acabar se revelando grandes arapucas, grandes armadilhas. Então, você está lendo, procura observar essa sequência, esse perfil dos personagens e as críticas que estão inseridas aí, porque todas elas podem virar, sim, questão de prova e você precisa saber. Beleza? Entendeu? Gostou? Dá um likezinho aqui, toca o sininho. Toda segunda-feira, aula de UERJ. A gente está junto e vamos rumo ao ar. Um abraço.